Bom dia, pessoal, tudo bem? Em alguns minutos a gente já vai começar a nossa sessão de tira dúvidas, tá? A gente está esperando um pouquinho o pessoal entrar. Quem já entrou, por favor, pode colocar suas dúvidas no botão aqui embaixo de Q&A, perfeito? Pessoal, a gente vai seguir sempre a priorização, tá, das primeiras perguntas que forem enviadas aqui no botãozinho do Q&A, tá? Então, reforçando, entrou bastante gente agora nos últimos minutinhos, tá? Mais um minutinho a gente já está começando a nossa sessão. Pessoal, já temos coro, então vamos começar aqui. Bem-vindos, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. A gente vai reforçar aqui numa apresentação algum dos pontos, esclarecendo como que funciona a sessão de tira dúvidas, tá? Como os horários, os links, tá, pessoal? Então, para a gente começar, o primeiro ponto é a sessão de tira dúvidas ocorre ao vivo, todas as terças e quintas, das 11 ao meio-dia, tá? Então, é sempre nesse mesmo link, e vocês podem acessar a qualquer momento dentro dessas datas e desses horários. Hoje a gente vai estar aqui, então, né, com o nosso grande convidado especial, André Oliveira, tá? Assim como eu e o Antônio, que somos os co-hosts aqui de todas as sessões. Então, André, muito obrigado pela tua presença, tá? Pessoal, sobre as perguntas, as respostas, então, todas as perguntas devem ser enviadas aqui no botãozinho de Q&A, como o Anton já colocou uma das perguntas ali, então a dele vai ser a primeira a ser respondida, tá? Então, fiquem à vontade, podem colocar qualquer uma das perguntas que vocês tiverem aqui nesse botãozinho do Q&A. Caso vocês tenham alguma reunião, Lucas, tem uma reunião 11h30, eu preciso que a minha pergunta seja a primeira a ser respondida, tem a priorização, tá, pessoal? Então, a gente vai colocar aqui no chat o link do formulário para vocês preencherem, como vocês também podem pegar pelo QR Code aqui, tá, que está na tela, e então enviarem as suas perguntas de forma antecipada, a qualquer momento do dia, quando for melhor para vocês. Se quiserem colocar anexo, fiquem à vontade, tá? E as perguntas que forem enviadas por esse formulário vão ser sempre as primeiras a serem respondidas, tá? E depois a gente começa pelas do Q&A. Então, só reforçando aqui o pontinho, tá? Para quem ainda não conhece, esse é o botão do Q&A aqui embaixo, e é assim que funciona. E também, pessoal, a gente sempre deixa o convite da nossa comunidade, tá? Então, é o melhor local para vocês trocarem um networking, se conectarem com outros usuários do Pipefy. Existem muitas pessoas que colocam lá perguntas de boas práticas, qual a melhor maneira de eu realizar uma ação, de eu realizar um processo. Então, o que é muito legal, além de todo o time do Pipefy que está lá à disposição para trocar uma ideia, né, responder as perguntas de vocês, a gente tem toda a nossa base de clientes que também está lá e geralmente troca muitas boas práticas, tá? Feedbacks. Então, é muito legal também, tá? Então, fica aqui o QR Code e também no nosso chat a gente vai colocar o link da nossa comunidade. Então, pessoal, agora aqui a gente vai começar a nossa sessão, tá? Então, a gente já tem algumas perguntas aqui no botão do Q&A. A primeira delas, né? Então, quais são as boas práticas para nomear uma automação, tá? Então, esse eu vou responder aqui, mas caso o pessoal, Antônio e André, vocês também tenham boas práticas aí do passado com outros clientes, por favor, podem trazer. Então, pessoal, o primeiro passo é a gente vir aqui sempre na nossa esquerda, né? A gente tem um robozinho de automações. Quando a gente vem aqui no botãozinho, né, a gente pode, né, até filtrar já, a gente tem essa opção, tá? Que foi lançada no último mês. Então, por exemplo, né, aqui nessa organização que a gente está, a gente tem dois pipes, né, OpenOffice e o inglês. Então, por exemplo, se a gente selecionar o em português, já vai aparecer somente as automações desse pipe. Vocês podem ver que são várias aqui, né? Então, eu vou criar uma automação, aqui só um testezinho para a gente fazer, e vou nomear ela. Então, a gente cria aqui
a automação. Eu vou passar um pouquinho, tá, pessoal, por cima de tudo, tá? Quem tiver também outras dúvidas de automações, por favor, fique livre para colocar aqui na perguntas do Q&A. Então, sempre numa automação, né, a gente seleciona um evento para quando esse evento ocorrer, né, uma ação ser gerada, tá? Então, D para. Então, eu vou colocar aqui só um testezinho. Então, no pipe OpenOffice, né, nesse nosso momento, quando entrar para a fase extra 1, por exemplo, né, ele vai criar um novo card no pipe inglês, tá? Só um exemplo mesmo, pessoal. E aqui eu vou criar essa automação e tem o nome, né? Então a pergunta foi justamente isso, para uma boa prática aqui. Antigamente, a gente recomendava, né, entre aspas aqui, e o nome do pipe. Agora, eu acredito, pessoal, que com aquele filtro que eu mostrei, não é mais necessário, tá? Então, realmente, a boa prática, eu acredito que trazendo qual que é a ação, tá? E qual que é os pipes. Então, por exemplo, o que eu colocaria? Eu colocaria a fase, por exemplo. Aqui a gente não colocou nenhuma condição, mas se tivesse uma condição também seria legal. Então, eu colocaria aqui, né? É, entrando na fase extra 1, né? Então, eu faria desse modo, né? Card criado em, né, OpenOffice English. Então, eu acredito que essa é uma boa prática. Não sei, André, Antônio, se vocês têm outras boas práticas para compartilhar com o pessoal, mas eu realmente gosto de descrever bastante. Eu acredito que uma ou duas palavras geralmente acaba confundindo mesmo. Bom, Lucas, bom dia, pessoal. Aqui é o André. Uma das boas práticas que eu gostei muito e conversando com alguns clientes é colocando a configuração no nome da sua automação. Por exemplo, essa é você criou, Lucas, uma automação de criar um card. Então, eu colocaria no começo criação de card, tá? Para que quando o usuário entenda, ele bate o olho, opa, isso aqui é uma automação de criação de faz. E daí adicionaria a funcionalidade dele ali, como o Lucas fez, né? Então, ó, o que ele faz? Ah, essa é uma automação de criação de card da fase 1 extra para o OpenOffice, entende? Então, eu colocaria sempre dessa maneira, porque qualquer outra pessoa que não foi envolvida no desenvolvimento desse pipe entende que aquela é uma ação de criação de card e o que faz necessariamente. Né? Então, eu sempre gosto de colocar, principalmente agora que a gente tem e-mails como disparo de automações, eu sempre coloco, no caso, se for um e-mail, eu ponho e-mail ao invés de criação de card, e isso identifica de uma maneira rápida, opa, isso aqui é uma automação de disparo de e-mail, né? Ou de template de e-mail, enfim. Então, aí essas dicas que eu posso oferecer de boas práticas. Show, André, muito obrigado. Realmente uma boa, até que eu vou levar para mim mesmo. Valeu. Boa. A Amanda colocou ali, bem numa pegada mesmo, como é a nossa comunidade, né? Então, a Amanda também colocou ali, como sugestão, eu utilizo na minha organização, eu coloco as iniciais dos pipes e em seguida a ação. Por exemplo, tem os pipes comercial e orçamento, eu tenho uma automação que cria um card conectado do pipe comercial para o orçamento. Então, eu uso dessa forma, C, tracinho O, né, barrinha, solicitar orçamento. Boa, Amanda, muito obrigado. Também é uma excelente prática e que, né, além da ação ali, a gente também sabe o pipe. Então, muito obrigado, viu, Amanda, pela tua colaboração. Seguindo, pessoal, a gente teve uma pergunta aqui anônima, né? Então aí temos a curiosidade de quem enviou. E a pessoa colocou, né? Gostaria de saber como fazer o input de uma nova planilha no database, atualizando uma base antiga já cadastrada no banco de dados. Então, essa eu vou precisar realmente um pouquinho do apoio dos universitários aqui. Tá. Vamos lá, Lucas. Essa pergunta ela é bem tricky porque não sei quem fez o questionamento, mas a gente precisa garantir que todos os dados estejam exatamente iguais para você fazer uma substituição. Qualquer detalhe diferente, o Pipefy vai entender como um novo input. Então, ele vai adicionar ao invés de substituir.
O nosso conselho, sempre que a gente comenta, quando vai falar com database e um input dentro do database, é que você tenha esse modelinho e ninguém mexa mais nesse modelinho para que você não tenha esses problemas. Como que é o passo a passo, gente? Lucas, vai ali em database. Pode selecionar qualquer uma aí especificamente, só para eu mostrar esse layout. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha esse registro, né, que nem essa base de clientes, a gente tem nome, e-mail, telefone, CPF, garanta que todos esses dados estejam iguais, tá? Uma vez que você tem essas informações, a gente faz o famoso insert de dados, que daí você vai ter que estar dentro do Pipefy mesmo, dentro de um pipe, era só para mostrar o layout, tá? Pode entrar dentro do pipe, entrar dentro de qualquer pipe aí que você tiver, e a gente habilita lá o input para dentro do database. Perfeito. No importer. Isso. O importer, gente, para quem não sabe, é uma funcionalidade, uma feature do Pipefy que permite você indexar planilhas em Excel para dentro diretamente do database. Se você não tem essa visão, só um passo antes daí, Lucas, se você não tem essa visão do importer, você pode adicionar clicando na engrenagem no canto superior direito, ir em apps. Esses apps são o que a gente chama de nativos e procurar aqui o importer. Ele configura automaticamente, bem rapidinho, e daí você vai ver no topo ali, no cabeçalho, como o Lucas estava vendo. Ele vai aparecer esse íconezinho importer. Ao clicar aí no importer, então, gente, vamos dizer que você já tem essa funcionalidade, você tem já de cara duas opções, conectar a um database ou a um pipe. Qual é a diferença? Simplesmente a estrutura. Você pode conectar a tua planilha em Excel direto para uma database, né, para um banco de dados, ou fazer com que cada linha desse seu Excel vire um card. Então, aí seria o this pipe, né? Eu quero que cada linha do meu Excel vire um card dentro desse pipe, ou não, eu quero conectar meus dados do Excel para dentro de um banco de dados, que daí seria a primeira linha. Então, você vai em Connected Database Table, aí você vai ter que selecionar a sua base de clientes, né? Neste exemplo aqui que a gente estaria fazendo, e você vai em New Import. Aqui, se você, a gente não sei, acho que a gente não tem nenhum Excel aí para fazer um modelo, Lucas. Não, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Não, a gente não vai fazer importação, pode pegar qualquer um aí. Perfeito. A gente não vai fazer importação, só para mostrar o layout. Porque o principal dessa dúvida é temos que garantir que os dados são idênticos, tá? Se tiver um espaço a mais, ele vai adicionar uma nova linha, ele não vai substituir. Então, assim, dentro deste processo, quando você adiciona uma lista em Excel, ele mostra todos os campos que ele entende como colunas, né, como campos que deveriam ser adicionados, e você vai ter que fazer a referência de um a um, né? Então, ó, o ID, qual é o campo que representa dentro do meu meu database? Vamos dizer que seja o nome, daí você põe o nome. E o name, aí você vai preenchendo sucessivamente todos esses dados, tá? Para fim de garantir. Feito isso, você iria clicar lá em cima no canto superior, Import, e acompanhar a importação disso, tá? Vamos de entender que essa pergunta de quem fez já tenha feito essa importação, né? Imagino, porque você só quer atualizar um novo input dentro disso. Só dá um voltar ali, Lucas, fazendo favor, uma página. Você vai ter ali, ó, Saved Imports, se você salvou isso. Aqui vai estar já o modelo desse depara que você fez de todos os campos. Então, basta você selecionar qual foi a importação salva que você fez e mandar um novo arquivo com as novas linhas que ele vai entender. Opa, isso aqui já foi feito, tá tudo igual, não teve alteração, e ele só adiciona as pendentes, tá? Essa é a forma mais simples que eu posso dar de suporte para vocês e sempre garantir que a planilha esteja de novo. Eu reforço isso porque dá muito problema, qualquer diferençazinha ele vai adicionar com um novo campo e não vai substituir os dados. Tranquilo? Perfeito, André. Muito obrigado. E até uma dúvida minha, né? Por exemplo, né? Então, aqui a gente subiu, né, uma planilha que, vamos supor, não tem nada a ver com os campos que estão aqui, né? E, por exemplo, o título, né? Então, a primeira linha dessa planilha, né, das colunas, ela está diferente. Essa não tem problema, né? O que precisa realmente são todos os outros campos em si estarem preenchidos de forma igual.
né? Mas Exatamente. o título em si não precisa, né? Pode ser uma Não, outra referência. exatamente. Outra referência porque é um importe externo para dentro do Pipefy. O que importa é exatamente a coluna fields, que é para onde vai esses dados, né? Se tiver escrito Cabrobro ao invés da ID, não tem problema. Só que talvez fique mais confuso para o usuário saber o depara, né? De qual Uhum. campo que vai para qual campo. Mas é só nesse detalhe. Perfeito. E também, né, caso eu não queira subir todos os campos da minha planilha também, eu posso ter essa opção do skip aqui e ele não importar, né? Então ele vai, no caso, ignorar. Perfeitamente. Você não precisa excluir campos da sua planilha, se caso sejam, né, extremamente necessários, eles existirem, você pode dar um skip que a importação não vai estar lendo eles e também não vai te interferir na importação. Perfeito, maravilha. Obrigado, André. Pessoal, reforçando, né? Então, todo mundo que tiver dúvidas, podem colocar aqui no botãozinho do Q&A, tá? Então, agora a gente acabou de receber mais uma. Então, pessoal, todos os participantes, tá? Fiquem livres e podem colocar qualquer pergunta que for, que vocês quiserem, aqui no nosso botãozinho do Q&A. Então, a gente vai respondendo aqui a próxima pergunta que acabou de chegar, né? E o pessoal coloca assim, tem um pipe 10 que em sua terceira fase possui uma conexão pipe para criar cards em outro pipe, né? Gostaria de usar o autofill para preencher um campo com dados do start form do próprio pipe 10, mas apenas encontro no autofill campos conexão do meu start form. É uma excelente pergunta, gente. Se eu não me engano, tá? A gente teria que fazer um teste especificamente na sua organização. Então, não sei se você tem um manager que acompanha aí a sua conta, mas normalmente a criação de cards ele apresenta, não deveria apresentar somente só o que tem no start form. Ele deve apresentar de vários campos. Então abre um card aí normal, fazendo favor, Lucas. Não, pode pegar um preenchido, Pode já que pegar o vai ficar preenchido? mais fácil. Perfeito. Isso. Enfim, eles vão estar, para estarem agrupados, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente tem a possibilidade só de entender aqui. Aqui a gente tem o formulário inicial do lado esquerdo e na fase atual a gente tem demais campos ali, caixa de entrada, etc. Então o que eu quero dizer assim, provavelmente ele vai mostrar para nós start form, vai estar agrupado, se você abrir, vai abrir todos os campinhos e, consequentemente, em todas as demais fases também. Então tá, pode fechar isso daqui, era só para entender a estrutura. Cria um novo card e vamos mais para baixo. Você está com edição? Só para adicionar um campo novo. Isso. E a gente faz aí conexão de pipe. Aí temos que escolher qualquer um. Põe Vou qualquer botar nome aqui só teste. Isso. Põe buscar e criar registros. Daí aqui nessas funções vocês configuram na melhor forma possível que vocês têm. Pode. Não. Mostra ali em configurações avançadas, Lucas. Ali você tem o autofill permite preencher campos automaticamente. Você tem que estar liberado. E aí você vai mudar os valores. Então clica no maisinho para a gente procurar o campo. Ó, veja que eles têm esses agrupamentos, atributos gerais. Pode ir recolhendo esses atributos gerais ali, fazendo um favor. Isso, só para a gente ver. O atributos de eventos também. Start form. Só recolher eles aí para ficar uma visão mais fácil. boa. O start form. Pode recolher. Olha lá, a gente tem caixa de entrada e tem todas as subfases. Verifique se não é uma questão de tamanho de tela, porque às vezes, se você tiver um tamanho um pouquinho menor, fica difícil enxergar essa barra de rolagem. Por isso que eu sempre aconselho, vai agrupando os dados para ver se você enxerga todos os campos. Mas a princípio você pega até campos dentro de databases, você consegue marcar esses dados, tá? Então, assim, tem que dar uma olhadinha certinho se você está conseguindo enxergar tudo dentro da sua tela ou se realmente tem algum outro tipo de problema nessas conexões, tá? Mas aí seria essa função de você atribuir já no autofill todos os campos contidos dentro da fase, não só o start form. Quem mandou essa pergunta? Perfeito. Boa, André, muito obrigado. Realmente, essa questão da rolagem aqui da barra, né, é uma questão que a gente tem que prestar sempre bastante atenção, né, pessoal? Então, aqui nesse caso, a gente tem até duas, né? Então, eu posso ir para cá e às vezes acaba se perdendo, né?
Realmente, então essa dicasinha do André aqui, essa boa prática de a gente ir puxando, né? A gente saiu do Start Form, caixa de entrada, que é a primeira fase, análise, que é a segunda, né? Então aqui vão ter todas as fases. Até mesmo, Lucas, sobe só um pouquinho aí mesmo dentro dessa. Você pode buscar o nome do campo para tentar facilitar. Então escreve aí, sei lá, nome, por exemplo. Não tem nenhum nome. Vai mais para Deixa baixo, eu ver vamos procurar um aí. E-mail. Não, ele tá tudo junto. Aqui. Aí, ó. Foi. Veja que dele vai mostrar, ó, tem e-mail dentro do Start Form, tem alguma informação de e-mail de um campo conectado no OpenOffice. Pode dar um showdown ali no de baixo? Não, esse. Olha lá, ó, tem e-mail aqui também. Então, assim, com o filtro ali de busca, talvez facilite você encontrar se não conseguir aumentar o tamanho de tela ou diminuir o tamanho da tela para você conseguir enxergar todos os dados, tá, gente? Perfeito, obrigado, André. Pessoal, aqui a gente vai para a nossa próxima pergunta. A Rosana pergunta: é possível clonar um pipe de uma organização para outra? E aí, André, essa também eu vou ter que dar um double check contigo, tá? Mas o que eu tenho de informação é que a gente consegue clonar um pipe dentro de uma mesma organização, né, de forma fácil. Vou até mostrar aqui para o pessoal. A gente vem aqui na tela inicial, né, a nossa organização é Open Office Hours, por exemplo. Quando a gente vem aqui num pipe, a gente tem os 3 pontinhos, né, e a gente consegue duplicar este pipe dentro da mesma organização. Agora, quando a gente vai para uma questão de entre organizações, André, corrija se eu estiver errado, mas aí realmente a gente tem que ir no suporte, né, aqui do pipe, então aqui no chat, por exemplo, e pedir uma solicitação, né? É exatamente isso, Lucas. Está extremamente correto. Gente, essa função não é permitida ao usuário fazer, porque envolve muita configuração externa do Pipefy e isso pode até gerar um problema maior. Então, assim, sempre que for necessário, nossa, a minha empresa tem 2 organizações separadas e eu preciso um pipe que está contido na organização A e para o B. Você pode acionar o suporte vai ter um SLA para fazer, então não deixe para a última hora, que eles não vão fazer de bate-pronto. Demora, porque depende de quantidade de dados que você tem lá, cards, enfim, isso pode demorar muito. E segundo ponto que vale salientar, gente, é que assim, a cópia, a clonagem de um pipe, gente, não vai histórico de automações, não vai absolutamente, vai só o esqueleto, fases, a estrutura, né, tipo, fase 1, fase 2 e os campos. Então, se vocês precisarem, condicionais, esquece, não tem como, tem que ser tudo refeito. E questões de dados, André, mas e os cards podem? Pode também, mas daí o time de suporte vai verificar com vocês o tempo e prazo, porque isso pode demorar. Existem empresas que têm lá mais de 1.000, 2.000 cards e isso vai demorar. Quanto mais dados ali, mais demora vai ser essa funcionalidade. Então, realmente não é algo que se faz da noite para o dia e realmente demora um pouquinho aí para fazer esses detalhes. Quem precisar, é possível, mas somente via suporte. André, posso fazer só um comentário, cara? O Lucas falando aqui. Na verdade, isso que vocês comentaram é para quando você não é admin do pipe, que aí você não vai ter acesso. Mas se você é admin do pipe, até, Lucas, se quiser abrir um pipe que você é admin aí, tem como clonar para uma outra organização, só que aí, reforçando, você tem que ser admin do pipe. Você vai clicar no pipe, lá na engrenagem, do lado direito, configurações do pipe, e aí lá embaixo vai ter um botão clonar para, tá vendo? Aí, ó, aí você escolhe qual org que você quer mandar esse pipe. Tá? Vai seguir o mesmo padrão que o André estava comentando aí, só que como você é admin, você consegue clonar. Tá? Boa, perfeito, Perfeitamente. Lucas. Obrigado pela atualização. Então, Pois pessoal, notícias quentes dos bastidores, né? Maravilha. exato. Perfeito, muito obrigado, viu, Lucas? Que é isso. Pessoal, seguindo aqui, então, a Rosana já até te agradecendo, Lucas. Então, perfeito. Pessoal, reforçando aqui o ponto, né? Quem tiver dúvidas, por favor, pode colocar aqui no botãozinho do Q&A, tá? Que a gente vai seguindo a sequência. Então, a próxima pergunta é: sobre as conexões, qual a diferença de usar única entrada entre múltiplas entradas? Então, essa eu também vou tentar responder. André, né, se eu falhar, por favor, só dar aquela correçãozinha.
Mas a gente tem aqui, né, então, até um caso, deixa eu ver aqui, node responsável, então, que é, por exemplo, um de múltipla entrada, né? Deixa eu puxar até aqui um teste novo, para a gente customizar esse campo. Então, a gente vai pegar aqui conexões de pipe, né, dar um nome. Então, a questão dos múltiplas entradas é que, por exemplo, a gente está puxando, né, essa informação de uma conexão, então de um outro pipe ou de um database, e quando é umas múltiplas entradas, por exemplo, está aqui nessa opção, né, a gente pode selecionar mais de um. Então, vamos supor que a pergunta seja de clientes, né, a gente pode selecionar várias opções dentro daquele histórico. E se for uma única entrada, né, então a gente pode selecionar apenas um. Estou correto, André? Corretíssimo, Lucas. Anton, vai depender da sua demanda, tá? Exatamente isso é específico para cada tipo de cliente. Tem clientes que trabalham com a necessidade de indicar mais de um fornecedor, por um exemplo, para uma lista de preço que você está buscando. Então faz mais sentido você marcar múltiplas entradas, porque o projeto, a demanda que você está fazendo é o mesmo para mais de um cliente. Ah, se eu estou fazendo cadastro de fornecedor, puxa, talvez não faz sentido você ter múltiplas entradas, talvez faça mais sentido você ter para cada demanda uma única entrada. Então, essa funcionalidade vai depender do teu fluxo, do teu projeto, do teu processo, para que você escolha, dê a permissão para que teu usuário externo fale assim, eu quero fazer mais de uma demanda, ou só quero fazer uma para uma especificamente, tá? Perfeito. E até complementando um pouquinho da pergunta, né? Então, aqui em cima a gente tem também a função do campo, né? Então, como o André citou, num caso de fornecedor, né? Então, se for, a gente pode buscar os registros pelos títulos, né? Então, como a gente tem aqui um preview, por exemplo, então eu já tenho os meus fornecedores, eu posso apenas buscar eles, né? Como eu posso apenas criar novos fornecedores, vamos supor, ou eu posso, né? E a gente geralmente recomenda buscar e criar. Ou seja, eu posso buscar os meus fornecedores, mas caso tenha um novo fornecedor na minha empresa, eu ainda tenho a opção, né, de na hora da resposta criar esse registro. Então também é bem interessante. Perfeito, pessoal. Seguindo aqui, a gente tem mais uma perguntinha da Amanda. Então, acho que outro exemplo válido é para automações de criar card conectados. Quando você define que a conexão é de única entrada, o card que entra na fase X, criar um card conectado no pipe Y. Se este card entrar mais de uma vez nessa fase, não criará mais de uma vez o card conectado. Perfeito, Amanda. Obrigado mais uma vez pela tua colaboração aqui, tá, no nosso chat. Seguindo, a gente tem uma pergunta da outra Amanda. Então, nos pipes, ao tentar arrastar um card para outra fase, em alguns pipes, fases, aparece a mensagem de que não é possível mover para essa fase, mesmo que a opção de mover para esta esteja habilitada e usando o botão dentro do pipe, que seja possível mover. Além disso, os campos obrigatórios estão preenchidos. Isso é algo que tem como configurar ou pode ser um bug do sistema, tá? Então, pessoal, só para a gente rever aqui, né, o que a Amanda está citando nessa pergunta, quando a gente entra, né, em um card de uma fase, por exemplo, caixa de entrada, né, a gente já tem pré-configurado, né, as opções que esse card pode ser movido, né? Então, por exemplo, quando eu responder aqui que não tem nenhuma pergunta obrigatória, né, a gente tem só aqui, ó, meu checklist está obrigatório, está respondido, né? Então, eu tenho a opção de mover este card em especial, né, para análise, para e-mail ou para a fase de concluídos, né? E isso a gente ainda pode editar essas opções aqui, tá, pessoal? Então, o que a Amanda está citando aqui, o campo já está preenchido, o campo obrigatório, né? Por exemplo, o meu checklist, e, né, o mover aqui também já está habilitado, por exemplo, né, para a fase de análise. Então, a gente clica aqui, né, e o card a gente pode ver que ele já veio para a fase de análise e também vem a notificação no nosso canto direito, né, card movido. Particularmente, Amanda, eu não sei, tá, se tem mais algum outro detalhe, eu vou deixar aqui aberto para o Anthony, para o André, se eles souberem, mas eu não vejo faltando essas duas opções algo que seja possível. Bom, pessoal, Amanda,
assim, é difícil te falar que é um bug, porque se fosse um bug, isso afetaria todos os clientes e a gente estaria ciente dessa situação. Então, pode ser algo pontual que esteja acontecendo no seu fluxo. De padrão, como você mesmo falou, as únicas regras para passar um card é exatamente se não, perdão, não aceitar mudar de fase, né? É se ele não estiver autorizado ou se estiver faltando um campo obrigatório. Vamos dizer que essas informações que nem você passou para nós são válidas, são verdadeiras, ou seja, ele pode ir de análise para aprovação sem problema nenhum e os campos já estão marcados. Pode ser uma falta de sincronização. Às vezes, pode ver quando o Lucas moveu um card, apareceu ali a confirmação dessa alteração, não só como mover, mas como atualização de um campo. Às vezes, esse timing pode demorar um pouquinho para ser informado e o sistema está entendendo que o card ainda não está liberado para ir, porque faltaria isso. Então, assim, pode ser uma questão disso, tá? Mas se você estiver sofrendo isso muito recorrência, solicito que você abra um chatzinho com o time de suporte ou com o teu gerente de conta para dar dando uma analisada. Já aproveitando aqui, Lucas, que a Amanda tá até perguntando aqui, no caso, por aí como você mostrou, funciona, mas ao tentar arrastar ele não funciona. Ela tá falando, então, Amanda, só não funciona quando você clica e arrasta. Então, faz um teste aí, exatamente isso, né, que o Lucas está fazendo, ó. Ele não consegue da primeira fase arrastar para aprovação, mas ele só consegue arrastar para o lado. É isso, provavelmente, que a Amanda está falando. Amanda, você pode configurar naquelas opções de editar, isso, quando existe um campo obrigatório, ele vai ter que sinalizar, mas uma maneira que eu gosto de editar as fases também, clica nos 3 pontinhos aí, Lucas, e vai em editar, mover para, não, é de baixo, aí, mais um para baixo, aí, editar, mover para, e você verifica se esses campos estão habilitados mesmo para você fazer esse arraste, tá? Então, essa é uma das condições que precisam estar preenchidas, né? Então, verifica se isso tudo tiver liberado, da caixa de entrada para aprovação, que nem a gente fez um teste, não está liberado, ele realmente não vai permitir, ele bloqueia essa movimentação. Se essa opção tiver liberada, aí eu aconselho você a entrar no chatzinho do suporte e mostrar esses prints, o que está acontecendo com você. Então, Amanda, provavelmente é algo pontual. Se não for a questão de campo obrigatório para ti, realmente a gente pode estar com um problema específico aí com o seu processo. Eu aconselho mandar uma fotinha ali com o chat e o chat acompanhar você ou o teu gerente de conta. Perfeito. A Amanda já até citou ali que vai abrir esse chatzinho. Então, pessoal, reforçando aqui, tá? Quem tiver dúvidas, por favor, pode botar aqui no botãozinho do Q&A, tá? Que a gente já vai respondendo. Então, o Anton também colocou, é possível clonar uma organização? Agora, André, depois Então, que eu já eu não sei problema. Então, eu acredito que não, tá? A organização em si envolve criar uma ID, criar uma conta, tem todo um preenchimento de dados, então acho que não é possível. Você pode, né, fazer de uma forma meio que manual. Você cria uma organização nova e copia os pipes, como a gente apresentou agora há pouco. Clona os pipes para dentro dessa nova organização. Vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas você vai ter as duas informações lá, tanto na organização inicial quanto na nova. Perfeito. E até o Lucas aqui, que é nosso especialista de clonagem, já colocou aqui no chat também. Então, tem que clonar, né, pipe por pipe, tá? Então, não teria como fazer essa clonagem automática, levando todas as informações. Exatamente, isso que a gente até comentou. É exatamente esse processo. Você vai criar a organização nova e daí você faz o processo de clonagem que a gente apresentou na sequência. Clonar cada um de cada vez. Perfeito. Então agora a gente vai aqui para a pergunta do Júlio, né? Então o Júlio coloca, pessoal, como faço para adicionar a informação do card atrasado com o reloginho? Né? Então o Júlio está citando aqui esse ponto do reloginho. André, não sei se tu quer passar por todas as opções que a gente tem, né? De card atrasado, do SLA, do processo como um todo. Eu acho que a gente pode passar por tudo, Lucas. Eu te ajudo com essa. Você já deu como respondido, né? Eu não peguei o nome da pessoa que fez a pergunta. O Júlio.
Julho, boa, Julho. A gente tem algumas opções para adicionar o que a gente chama de aviso, né? Enfim, de atrasado, de expirado e de vencido. Acho que a gente pode passar por todos eles. Vamos começar pelo mais simples, que é o de vencido. Como vocês podem ver aqui na nossa coluna de e-mail, a gente já tem um card que tem o título Rodrigo, e ele tem um vencimento, certo? Entra nele, por favor, Lucas, para a gente mostrar. O que acontece? Sempre que existir um campo, acho que está aqui na lateral mesmo, ali para baixo, como vencimento. Onde que está esse danado? Eu acho que é o que eu... Bom, mas a gente pode criar aqui, aqui. Pronto, beleza. Tá, tranquilo. O que acontece? O vencimento ele vai estar sempre atrelado a um campo, certo? E esse campo ele pode estar, teoricamente, em qualquer uma das fases, né? Muito possivelmente aquilo que a gente vê como o card, ele está atrelado como subtítulo do card, e por isso que a gente tem aquela visualização, a gente pode falar sobre subtítulos depois, mas o que eu gostaria de dizer mesmo é que o vencimento, ele está atrelado a um campo, certo? Então, toda vez que você criar um campo dentro do seu processo e ele passar da data, ele vai estar, tipo, com um aviso de vencido. Vamos para o atrasado agora, Lucas, por favor, fecha aí essa nossa visualização de card, e eu vou pedir para você clicar em qualquer uma dos 3 pontinhos, em qualquer uma das colunas. Editar fase. E lá embaixo dessa configuração, nesse painel de configuração, a gente vai ter alerta de atraso. O alerta de atraso, ele define um tempo máximo, né, um SLA, para que um card ele fique nessa fase. Então, a gente pode definir um tempo em número, né, ali que pode variar de, enfim, o quanto que vocês precisarem colocar dentro do SLA de vocês, e a unidade, ou seja, a gente pode definir o tempo em minutos, horas e dias. Então, toda vez que dentro de uma fase do processo de vocês tiver um aviso de atrasado, ele vai estar sempre relacionado a esse alerta de atraso que vocês adicionaram em cada uma das fases, certo? E o próximo seria, então, o expirado. Vamos voltar para o pipe. E agora vamos ali no canto superior direito, na engrenagem, e vamos em configurações do pipe, por favor. Porque é aqui que a gente vai adicionar ali embaixo, vamos descendo ali, alerta de expirado. A definição é muito parecida com o atrasado, né? Você vai adicionar um SLA, mas ao invés de ser uma definição de tempo para cada uma das fases, você vai definir um tempo para todo o seu processo, do início até a conclusão. Então, de novo, você pode adicionar o tempo que for necessário e dentro da unidade de minutos, horas e dias. É assim que a gente configura cada um dos tempos de vencimento em campos, atrasado em colunas e expirado dentro do seu processo inteiro. E aí a gente pode ir lá para a visão geral do pipe, Lucas, só para a gente voltar e finalizar, trazendo cada um dos avisos. Ó, ali em aprovação a gente vê tanto um card atrasado, quanto uma sinalização dentro da própria coluna, né, da fase, dizendo que tem um card atrasado. Na caixa de entrada, a gente tem o aviso superior, avisando que tem 2 cards expirados, né? Vocês podem ver que como tem 8 cards, a gente não os vê dentro da nossa visão nesse momento, mas a gente mesmo assim consegue entender que tem 2 cards que já deveriam ter passado por todo o processo que a gente desenhou. E ali na coluna de e-mail, a gente tem o vencimento, que está atrelado a um campo específico dentro do processo, que também é o subtítulo desse card. Então, acho que é por aí, dei uma visão super geral, espero ter respondido como que você consegue colocar esses avisos.
E eu acho que é bom fazer a ponte de que a gente consegue automatizar algumas ações tendo esses alertas, né, em vista. Então, eu não sei se esse é um próximo passo que você gostaria de trazer como pergunta, mas, enfim. Boa, Antônio. Obrigado. Acredito que a explicação Lucas, foi... Opa! se você me permite, só fazer um detalhezinho que é super importante ali. Vai ali na engrenagem novamente e vai ali nas configurações do pipe. Vai lá na parte de alerta. Isso. Veja ali embaixo, ó, somente dias da semana. Então isso é super legal para vocês terem noção, porque se você marcar somente dias da semana, todos os controles de SLA, seja por fase ou do pipe, só vão contar de segunda a sexta. Então, se você tem umas definições, o teu usuário vai lá e cria uma demanda para vocês na sexta-feira e daí na segunda-feira já cobra. Então, talvez faça sentido vocês terem somente dias da semana contabilizando isso para vocês, até em relatórios, etc., não ficarem sofrendo. Só que não dá para ter, por exemplo, neste pipe eu quero somente dias da semana, mas na fase eu quero dias corridos. Não, ou é um ou é outro. Marcado isto, o pipe inteiro, todas as fases vão contar de segunda a sexta, ou se você desmarcar isso, aí é dias corridos, conta sábado, conta domingo e etc. Tá? Então acho que vale a pena vocês terem uma noçãozinha desse controle, né? E só trazendo mais notações, aí vai do teu fluxo. Alerta expirado, o vencido atrelado a um campo, como o Antônio explicou, muito bem explicado, e atrasado quando está no SLA, está na fase a mais do que ele permite. Então são esses 3 tipos aí de informações que a gente tem, gente. Pessoal, eu acho que vale a pena dar um aviso de novo para quem entrou e quem está chegando pela primeira vez, que a gente sempre responde as perguntas através do botãozinho de Q&A. Então, é por ali que vocês trazem suas perguntas para a gente prioriza os atendimentos e vai tentando organizar toda a nossa conversa. Perfeito. Obrigado, Anthony. Obrigado, André. Acho que a explicação foi muito boa. O Mauro até mesmo ali, o Júlio comentou que já entendeu. Então, muito obrigado. Pessoal, como o Antônio citou, né, então, perguntinhas ao vivo aqui no Q&A. A próxima já vai ser a do Alan. E também, para quem quiser uma priorização, né, então, Lucas, tem um compromisso às 11h30, às 11h20. Gostaria que a minha pergunta fosse respondida de forma antecipada na próxima sessão. Relembrando, as sessões ocorrem todas as terças e quintas às 11 horas. Então, pessoal, é só enviar sua perguntinha no formulário que o Antônio vai colocar aqui no chat, tá? Então, para a próxima sessão de terça-feira, podem colocar suas perguntas de forma antecipada. Agora a gente vai para a pergunta do Alan, e ele coloca: bom dia, estou criando um novo pipe. É possível levar o histórico dos clientes do pipe antigo para o novo? Perfeito. Eu penso, aí vou também colocar aqui uma sugestão, mas André e Antônio, por favor, me corrijam, da gente fazer, né, como o André mostrou ali para a gente, né, na questão do importer, né, então, por exemplo, para um novo pipe, né, a gente pode pegar aqui e importar dados, né, por exemplo, do nosso database, ou, por exemplo, né, de um pipe que a gente já tenha. Então, por exemplo, aqui eu posso, né, a gente pode subir, como o André citou, né, eu já tendo esse arquivo, por exemplo, a gente pode subir ele aqui, ir preenchendo, né, então eu já tenho ele, por exemplo, eu tenho um database antigo que está no meu Excel e eu quero trazer ele para o Pipefy, né, então a gente pode ir trazendo aqui campo por campo, relembrando, né, como o André citou, a questão da importância dos campos estarem iguais, né, então, por exemplo, aqui eu vou colocar nome com nome, por exemplo, né, se a gente tiver aqui um solicitante, e assim a gente vai fazendo, né, e trazendo esses campos aqui, tá? Então, de um pipe antigo para um pipe novo. Não sei, André, Anthony, se vocês têm outras sugestões para uma subida em massa, né, de um histórico de um pipe para um novo. É isso mesmo, tá, gente? O Lucas respondeu direitinho. Acredito que vale o reforço. O Excel ou o Google Sheets, o que você utiliza, eles são bem chatinhos no quesito de tipos de campo. Então, se vocês têm já um start form, onde nome é texto, CNPJ é número ou é documento, enfim, tenham certeza que essa referência no Excel seja igual, senão ele vai dar problema.
tá? Então, se você tem um campo texto que está preenchido com um número no Excel e importa para cá como número, ele provavelmente vai dar problema. Então, garanta que todos os campos estão relacionados ao mesmo tipo, se número, número, se texto, texto e assim, assim sucessivamente. Senão, ele vai dar um errinho aí nessas configurações. Perfeito. Maravilha. Então, pessoal, a gente segue para a próxima pergunta aqui. Do Mauro. Tem um funil de vendas e gostaria que no Start Form, então no formulário inicial, eu conseguisse puxar as informações de cadastro para início, que estão na minha base de clientes. Lucas, acho que essa pergunta ele quer saber se no Start Form dele, quando ele vai abrir, ao invés de permitir que alguém escreva o cliente dele, ele já puxa esses dados, tá? Se for isso, Mauro, se não for isso, por favor, qualquer coisa corrija nos questionamentos, mas quando você vai ali ó, em criar novo card, ao invés de você ter um campo do tipo nome, do tipo texto, você precisa ter um campo de conexão com o teu database. Pode abrir ali a conexão com clientes ali, só para um exemplo para ver se é isso, e aí você fazer a busca do seu cliente. Isso daí são conexões já com o seu database, já existente, tá? E ele vai preencher, respectivamente, todos os campos que você precisar, né? Então, depende de como você faz essas conexões. Ah, André, eu não sei como faz isso. Legal. Então, vai ali em... você tem que ser administrador do seu pipe, obviamente. Você clica para adicionar um novo campo e você vai ali, ó, conexões de pipe ou conexões de database. Essas duas funções aí, como você citou do database, database, mas a conexão de pipe faz a mesma funcionalidade, só que ele estaria olhando um pipe. Aí você escreve o nome do seu campo. Então, ali, que nem você falou, é cliente, você podia escrever o nome cliente, para ficar bem bonitinho. Aí você seleciona a tabela que você quer conectar, né? Então, no caso, tabela de clientes também. E se você, aí a função, você quer que alguém cadastre diretamente no seu database ou só busque registro, ou busque e crie. Aí vai depender, porque se ele buscou, não existiu, ele tem a possibilidade de fazer a criação. Se ele buscou e existe, ele só seleciona, né, a funcionalidade. E aí também voltamos no assunto de números de entradas. A sua demanda exige que ele marque mais de um cliente? Não, ele só quer um. Então, você deixa uma única entrada. Se for a possibilidade de construir uma única demanda para vários clientes, você quer adicionar vários clientes dentro dessa demanda, você marca múltiplas entradas, tá? Aí você tem essas informações, só mostrando configurações avançadas ali, só para vocês terem uma noção, que vocês podem fazer essas conexões de uma maneira que amarre o teu fluxo para que lá na frente ele não sofra, conectando não só as informações de um database, mas conectando com cards conectados, e principalmente acho que o que vale a pena é a última opção, que é o autofill. Por exemplo, quando ele selecionar um determinado, ele já preenche alguns campos do seu Start Form, se você quiser desta maneira. Vai fazer o mesmo depara no estilo que a gente estava falando lá do Importer, você vai indicar no campo do teu Start Form nome, qual vai ser o campo que vai preencher dentro da sua solicitação, e assim sucessivamente. Então, quando ele seleciona um cliente dentro da sua database, automaticamente ele já preenche o campo também. Então, existem várias possibilidades, vai depender do seu trabalho, de como você quer configurar esses dados. Feito isso, pode dar um cancelar aí, feito isso, você garante que o teu usuário, né, o teu cliente que está acessando o teu formulário, busque as informações já existentes dentro de uma base sua segura, sem erros e etc. Tranquilo? Boa, perfeito, André. Eu também vou passar uma boa praticazinha. Então, né, já vi alguns casos de o primeiro campo ser justamente, né, o que o André estava mostrando. Então, a pessoa ela seleciona ali um campo, né, um fornecedor ou um determinado cliente, né, e todas as outras perguntas embaixo, né, elas estão com condicionais, né, que a gente cadastra aqui, tá? Então, a gente bota aqui as condicionais em campos. Então, dependendo do cliente, né, ou do fornecedor, as perguntas embaixo, né, vão ser distintas. Então, é o mesmo formulário inicial, né, para distintas perguntas aqui embaixo, né, que estejam alinhadas com o cliente ou com o fornecedor que está preenchendo esse formulário, tá, pessoal? Perfeito. A gente segue então aqui para mais uma perguntinha. Então, a pergunta do Pedro Henrique. Boa tarde, tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber sobre a integração do Pipefy com o Telegram. Se consigo criar cards pelo Telegram ou usar alguma função do Pipe
pelo próprio Telegram. Pedro, eu antecipo que eu sei que existe, né, a integração e existe a possibilidade da integração com o WhatsApp, mas com o Telegram, realmente eu preciso de uma confirmação aqui. Não sei, André, Anthony, se vocês sabem disso, se vocês têm alguma novidade, já viram algo parecido? Bom, Pedro, aqui é o André falando. Realmente, como o Lucas disse, eu já fiz integrações com relação ao Pipefy e WhatsApp, e sei que é possível sim. Com o Telegram, eu não sei se a gente tem algum use case, mas o que você precisa ter ciência é, o Pipefy hoje consegue conectar com várias plataformas desde que elas tenham uma API aberta. Então, o Pipefy vai fazer esse desenvolvimento contigo, vai conectar junto com a tua necessidade, e vai te entregar essas demandas. Com relação à funcionalidade, sim, você vai conseguir criar cards pelo Telegram ou usar uma função de conexão entre eles, né? Por exemplo, quando o card mudar de fase, eu quero disparar para o Telegram do cliente que o card dele foi para a próxima fase. Essas conexões vai ter sim a possibilidade. Então, o que você precisa verificar com o seu time técnico é que se a ferramenta do Telegram tem a API aberta para a gente fazer essas conexões. Se tiver, manda uma mensagenzinha para o seu manager e ele inicia esse projetinho contigo. Com certeza aí existe várias possibilidades de conectar o Pipefy. Bom, André, até aproveitando aqui a colocação da Amanda, né, se a gente tem algum caso prático, algum exemplo de clientes que já utilizam essa integração com o WhatsApp, tu citou a questão, né, de se mover de uma fase ser enviado uma mensagem diretamente pelo WhatsApp. Tu tem alguns outros exemplos? Perfeito. Amanda, a gente recentemente fez uma integração com um cliente no qual ele queria fazer uma pesquisa NPS do seu atendimento com todos eles. Então, previamente ele fazia uma adesão num banco de dados dentro do Pipefy e as fases eram, a caixa de entrada ali eram os clientes pesquisados. Então, quando ele movia para disparo SMS, vamos dizer assim, perdão, disparo WhatsApp, ele movia aquele card Felipe para a fase análise, parafraseando aqui essa contextualização. O Pipefy, com a conexão da conta do nosso cliente, porque a API precisa ter uma conta vinculada, um CNPJ vinculado, tem os custos de envio do WhatsApp, então ele vai lá e dispara um SMS para o telefone cadastrado dentro do card, que é o cliente externo, o cliente final. Eu respondo aqui de 0 a 10 a nota que você daria para o nosso atendimento, e automaticamente essa interação do cliente com as mensagens cadastrava as respostas dele dentro do card. Então, quando o cliente terminava de responder o NPS, o card movia para a fase respondido e o nosso cliente que utilizando o Pipefy conseguia olhar, opa, sei lá, o Zé da esquina já respondeu o NPS e eu sei que ele está como detrator, como promotor e tomar ações sobre isso. Então, essa foi uma das integrações que esse cliente fez, avaliação de NPS. Super legal fazer. Perfeito. Maravilha, André. Lucas, Obrigado. ainda sobre isso, eu vou compartilhar com o pessoal ali no chat, para quem tiver curioso, um vídeo que fala um pouco sobre a nossa integração com o WhatsApp. Perfeito. Maravilha. Pessoal, então até relembrando, agora a gente tem mais 5 minutinhos, então a gente vai responder aqui mais a pergunta do Paulo, reforçando, né? Então as sessões de tira dúvidas ocorrem todas as terças e quintas, às 11 horas. No chat aqui também, o Anthony vai colocar o link para formulário, ou seja, em vez de enviar durante a sessão, né, vocês conseguem enviar a pergunta de forma prévia e a gente consegue responder, né, com prioridade essas perguntas que são enviadas para nós de forma antecipada. Tá, pessoal? Então a gente tem aí mais 4 minutinhos. Eu acredito que se alguém tiver mais alguma dúvida, esse é o momento, tá? Mas caso contrário, a gente vai aqui para a pergunta do Paulo. Então, o Paulo colocou, tenho um database e quero transformar em pipe. Existe uma maneira mais fácil do que extrair o Excel do database e posteriormente importar no pipe? Paulo, infelizmente, não. Essa é a única maneira, porque o importer ele trabalha exatamente nessa funcionalidade. Então, você precisa ter um Excel para importar, ou seja, para um banco de dados ou para um pipe. Então, essa função da qual você faz é a melhor forma mesmo, e a mais rápida que a gente vai ter mesmo. Exporta os arquivos que você tem,
cria um Excelzinho e importa como pipe, ele vai fazer essas demandas para você. Lembrando que cada coluna vai ser uma fase e cada linha vai ser um card inserido dentro desses dados aí. Perdão, fase não, cada linha vai ser um campinho, certo? Cada coluna vai ser um campinho, gente. Acho que eu confundi vocês. Tranquilo. Perfeito. Então, pessoal, a gente tem mais 3 minutinhos, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente consegue ainda responder uma perguntinha. Lucas, acho que Oi. tinha uma pergunta ali, não lembro de quem, como descobrir quem é o meu gerente de conta. Acho que foi o Mauro que postou Isso isso, que mesmo. eu bati ali o olho. Mauro, o gerente de conta é uma funcionalidade que depende do plano que você está dentro da Pipefy, né? Grande parte dos nossos clientes do modelo business para cima já tem o gerente de contas. Se você não sabe, não tem o contato, manda sempre no chatzinho dentro da própria plataforma, pedindo: oi, eu queria saber se minha conta tem um gerente de contas, ou eu queria saber como é que eu faço para ter um gerente de contas. O pessoal também vai te mostrar os planos que são possíveis de você ter essa funcionalidade e é mais um canal, tá? O gerente de contas, na verdade, é mais um canal para você ter aí de controle da sua operação e garantir uma melhor usabilidade para vocês, tá bom? Perfeito, André. Muito obrigado. O Mauro até colocou que já entendeu. Perfeito. Pessoal, falta 1 minutinho, tá? Então a gente vai aqui para os recadinhos finais. O primeiro deles, a gente agradece a presença de todo mundo. Hoje a gente teve uma participação muito boa. Isso é a gente fica muito contente com isso. Então, sejam sempre muito bem-vindos, tá? A todas as nossas sessões de Tira Dúvidas. Relembrando, elas ocorrem todas as terças e quintas, das 11 ao meio-dia, sempre neste mesmo link, tá? Um outro recadinho é o do formulário. Então, quero ter minha pergunta respondida de forma antecipada, né? Sendo a primeira de forma prioritária. Então, vocês podem mandar no link que a gente vai mandar aqui no chat, tá? E, por fim, a gente agradece aí a presença do André, tá? Nosso convidado especial de hoje, que nos ajudou bastante. Então, André, muito obrigado, viu? Espero te ver de novo aqui na nossa sessão Tira Dúvidas. Com certeza, obrigado pelo convite. E se precisarem, é só me chamar. Perfeito, pessoal. Então, agradeço a todo mundo que participou, Antônio, o Lucas também, que viu que esteve aqui. Então, pessoal, é isso, tá? Uma ótima semana e um bom feriado para todo mundo. Obrigado. Obrigado, gente.